Muito bem, sexta-feira de novo, sextou. A gente vai falar sobre esse livro aqui, né? A gente está fazendo essa playlist, A Dança das Energias, e hoje a gente vai quase esgotar um novo capítulo aqui. A gente já deu início a ele, né? Acho que é o capítulo 7, salvo engano, porque quando a gente foi falar sobre. Aqui hoje eu vi tanto documento, tanta coisa que tinha que numerar, que aí às vezes dá um tilt aqui no sistema. Mas eu acho que era o 7, salvo engano, porque aquele da Casa Espírita a gente não colocou, porque era bem específico, apesar de ser muito interessante, até recomendei para que as pessoas que forem dessa religião, ou conhecerem alguém, eu acharam interessante para comprar o livro, e quem não for, compra também, porque eu sou espiritualista e acho que o livro é muito bom. Bom, vamos lá. O que está falando aqui nesse que a gente vai conversar hoje, nessa parte que a gente parou? Estímulo mental e manifestação das doenças. Bom, o que acontece? O que é esse estímulo mental? Então, imagina que você está vivendo e você está passando por diversas situações o tempo todo. Então, você se confronta com muitas coisas que não são necessariamente aquilo que você quer. Aliás, você pode sim ir se programando para atingir certas metas. Você pode ter mais ou menos obstáculos na sua vida, mas a questão é, você tem que estar sempre navegando, porque imagina que você vive no meio que cada um tem um interesse diferente. Como é que você vai convergir esses interesses? Como é que você vai fazer para se sair bem, né? Com o menor prejuízo possível para você e para quem te cerca. Então, parece que a vida seria mais ou menos uma coisa como administrar problemas e situações. Bom, maravilha! Só que eu comecei a falar com vocês de novo, sem colocar o fone de ouvido. Hoje eu estou bem para fazer isso, para fazer arte. Mas eu não vou parar de gravar aqui. Vocês vão, eu vou depois dar uma olhadinha aqui nesse som, fazer com que ele fique melhor. Mas, todavia, contudo, quando a gente está com pressa, está acontecendo muita coisa na vida da gente, isso se passa, né? Isso acontece. Mas vamos melhorar o som aqui para vocês ouvirem a maior parte com um som bem legal. Bom, mas aí dizendo, imagina que você está vivendo numa forma, numa situação que você vai estar enfrentando problemas, porque viver é isso aí. Não adianta a gente querer dizer que não vai ter, porque vai, faz parte. Oba, agora tá. Agora funcionou, o som tá certinho. Bom, belezinha, maravilha. O que acontece? Conforme você vai lidando com situações de estresse, com situações incômodas, com coisas que te desagradam, você vai desenvolver uma resposta para aquilo. E normalmente as pessoas vão somatizando aquelas respostas, né, de uma forma emocional. Então vira um padrão de comportamento. Aí você fala assim, como assim, Carla? Agora tô arrumando aqui. Opa! Eu não era para ter mexido, né? Mas é que eu fui mexer por causa do som, então depois bagunçou tudo. Mas vamos lá. Então, assim, aí você tem as questões que você vai ter que administrar, né? E aí você vai ter uma resposta padrão. Uma pessoa muito irritada, então vem qualquer contrariedade, ela vai um nível lá em cima de estresse, né? Então são secretados aqueles hormônios para o estresse, como o cortisol, que vão bagunçar todo o sistema. Então, quanto mais, aí você fala, mas cara, é muito difícil viver sem contrariedade, principalmente quando a gente está num sistema que os governos querem muito controlar, né, as populações que têm, como se fosse um elemento a mais para coordenar uma grande brincadeira, uma grande condução, e o território, o povo, faz parte daqueles governantes como se a gente fosse peões descartáveis. E como não dizer que muitos não pensam exatamente isso, né? Então vão criando diversos problemas de controle cada vez maiores com o nosso dinheiro, com o fruto do nosso trabalho, vão fazendo uma verdadeira expoliação, tirando o dinheiro que você trabalhou e não devolvendo, porque os impostos teriam que ser para devolver. Então, isso a gente está vendo, né? Muito acontecer. Bom, maravilha. E aí, o que você faz? Como é que você mantém a sanidade, Carla, no meio desse caos total? Bom, a vida é cosmos pensado, né? Não é essa confusão, esse caos todo. Se a gente está vivendo num caos temporário, é porque isso vai fazer com que a gente adquira experiência, com que a gente desenvolva uma motivação para que a gente verdadeiramente saiba se direcionar e fazer por onde para conquistar certas coisas, ainda que haja dificuldades. Por outro lado, que a gente tenha desapego e use mais de uma forma a empregar os recursos, como o tempo, como aquilo que a gente ganha,
em nosso benefício e benefício do meio, tendo uma noção melhor de como fazer isso tudo. Então você fala, mas da noite para o dia a gente vai ter tudo isso? Não, a gente vai conquistando, a gente vai galgando degraus conforme as dificuldades vão aparecendo. Ai, mas não tá bom de dificuldade, até gostaria que tivesse, mas se não tá, não tá. Então, por mais que vão acontecendo muitas coisas, tanto de ordem pessoal, coletiva, na família, ordem social, que engloba um pouco mais, depois nação, depois do mundo, a gente tem que manter a tranquilidade, tem que manter a calma e o paradigma que você escolhe. Porque se eu escolher o paradigma que eu estou aprendendo, que tudo é um grande aprendizado e que ninguém sai vivo daqui, que é exatamente o fato, então a única coisa que eu tenho como certa é a morte e o aprendizado. Faço o meu melhor, não gostaria de passar por certas situações que vejo que líderes, né, na condução das nações colocam a população e a gente se insere no meio delas, mas o que eu posso fazer? Faço o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer eu entrego para Deus, porque o que se vai fazer? Então, a vida é assim, melhor dar risada, é melhor falar, bom, eu só tenho obrigação sobre aquilo que me é permitido fazer, que eu consigo fazer. O que eu não posso fazer, eu entrego para uma força maior, entrego para a sabedoria do universo, né? Se eu estou aqui passando por certas situações, é porque, de alguma forma, eu precisava passar por isso. Eu gosto de pensar assim, quero pensar assim, não. Mas é melhor que eu escolha uma forma otimista, porque para cada contrariedade que a gente vai passando, tristeza, né, descontentamento, se a gente se apegar àquilo, ficar com muita raiva, começar a se debater de forma negativa, cultivar o ódio, a vingança e qualquer coisa que o valha, o que vai fazer é que a gente vai destruir a nossa saúde mais rápido, a gente vai ter doenças, a gente vai estar contribuindo de forma negativa para o todo, né? Fazendo com que a nossa psicosfera fique mais densa, fique pior. Então isso não ajuda em nada. Eu não digo para que vocês gostem, nem eu gosto daquilo que é errado. Eu não apoio o erro. Eu só não preciso me apegar àquilo que é errado. Eu preciso ter o discernimento, fazer a diferença, entender qual caminho eu quero seguir, que não é aquele que me é errado, né? Pela definição que eu posso fazer, mas simplesmente não seguir e não ficar apegada, porque do que eu não posso mudar, eu tenho que ter paciência e aceitação para entender que outras circunstâncias vão trazer a mudança tão desejada, né? Então é mais ou menos isso. Então aqui o que ele fala, que o estímulo mental vai se transformar em doença quando você não sabe ter um certo equilíbrio e entender, ter um paradigma maior, aliás, sou eu que estou colocando paradigma maior, mas quando você não sabe equilibrar essas emoções, elas vão se tornando automáticas e elas são reconhecidas como padrões, porque tudo o nosso cérebro padroniza, né? E aí você tem esses estímulos que vêm da mente. O que seria a mente? A mente seria todas as redes neurais trabalhando, que aí a mente não confunda com o cérebro, com igualdade, de forma equânime, né? Então a mente seria essa ideação, esse trabalho todo dos neurônios, fazendo todas essas ideias que a gente tem, e são ideias padrões que se repetem, são as memórias, tudo mais, o jeito de pensar. E aí, então, eu tenho uma descarga que vai para o cérebro, vai para o sistema nervoso central e se espalha, porque a gente sabe que o sistema nervoso tem ligação com o corpo inteiro, com todos os sistemas. E daí vai, dependendo do tipo de emoção, tipo de descarga, né, dos hormônios que a gente tem, vai atingir determinadas funções, determinados sistemas, né? Porque a gente tem o sistema circulatório, respiratório e por aí vai. E aqui ele vai falar assim, olha que legal não, né? Parece até aquela música que começa a falar um monte dos Titãs antiga, que falava de todas as doenças, né? Que era horrível, mas enfim, a estimulação autônoma permanente, ou seja, quando já automatizou aquela resposta que virou resposta para padrão, então provoca tensão, irritabilidade, insônia, ansiedade, disfunções orgânicas como hipertensão, asma, alergias, síndrome do intestino irritável, bexiga hiperativa, doenças autoimunes, câncer, depressão, transtornos mentais, etc. Você vai ter todas essas? Não. Só que quanto mais você tem falta de educação sentimental, quanto mais você se deixa impressionar pelo meio que você vive, quanto mais você esquenta a cabeça, maior a chance de você ter o maior número dessas doenças ou desequilíbrios, né, na questão física. Bom, continuando aqui as coisas que ele fala, o lugar da manifestação pode estar relacionado com os chakras,
Lembra que tem um vídeo, se vocês não viram, voltem, tem até no título, falando sobre os chakras, né? Com regiões de confluência de energia ou fluido vital, que também são relacionados com as emoções. Então, a gente sabe que cada um dos chakras, a gente sabe dos 7. A gente, que eu digo, eu e você mesmo. Porque nós temos diversos, sei lá quantos chakras a gente tem, mas a gente tem os 7 principais que estão ligados a glândulas principais também no nosso organismo. E aí você tem umas funções correlatas. Então, dependendo do tipo de emoção, vai afetar um desses chakras ou até vários outros centros de energia, como os meridianos, né, que os chineses chamam de meridianos, que são esses canaizinhos pequenininhos, ou então os nadis, como os indianos chamam, a mesma coisa. São esses pequenos centros de energia, chamados nadis ou meridianos. Olha que interessante. Daí tem um exemplo aqui bem legal que fala o seguinte: o bloqueio na circulação do chakra cardíaco, ele dá, você fica suscetível a infecções e câncer. Olha que coisa mais maluca. Então, quando você não consegue, você tem uma mágoa muito grande, você tem uma dor emocional que você não quer deixar ir, você tem um apego. E aqui, sabe quando você sente aquela dor no coração, daquela raiva muito grande de coisas assim? E dói, chega a doer na parte física, né? Então você tem um bloqueio aqui, não está circulando as energias. Daí você está suscetível a pegar infecções, a pegar câncer. Quer dizer, que pegar não, né? Desenvolver um câncer. Eu estou dizendo que tudo é desenvolvido disso. Você é culpado. Não é que a gente seja culpado, gente. A gente está aprendendo. Pode ser que você entre em contato com substâncias que vão te causar, sim, um câncer ou outras coisas. Mas também tem a ver com aonde está mais suscetível. Porque se a gente está com o sistema imunológico muito forte, a gente está blindado para diversas coisas. Mas eu sei que não é fácil. Eu não posso dizer para vocês que essa escola terra, né, é fácil, porque é bombardeio de todos os lados. Mas se a gente está aqui, é como se a gente estivesse num jogo do Super Mario, não é? Então a gente está aprendendo a se fortalecer, a ter as ideias mais fortes, a ter resiliência, a ter tranquilidade, para que a gente consiga, então, ter desafios cada vez maiores. Então, não quero. Ai, já não está bom o suficiente. Quer me dar desafio maior ainda? Como é que se faz? Como é que faz uma coisa dessa? Então, não dá vontade da risada, né? Mas conforme os horizontes também se expandem, a gente não sente mais que é tão complicado, porque a gente também vê a parte alegre, o nosso consciente de compaixão, de compreensão, de entendimento das situações aumenta, se amplia, a gente sente também mais amor, mais felicidade. Então, fica tranquilo, né? E isso verdadeiramente acontece. Paz de espírito, bem-aventurança vem com isso. Então, você começa a entender e ter uma separação maior, um desapego aos acontecimentos. E aquilo não te afeta mais. Quando você consegue fazer isso tudo, então também você consegue ajudar, mas com outro viés, com uma outra possibilidade. De início é difícil, mas depois muda. O que mais a gente tem aqui? O que vamos vivendo, vamos guardando em nossos genes, como memória da nossa história, e de acordo com o nosso livre-arbítrio, colapsamos certas memórias que podem virar doenças. Tá, como é que isso funciona? Então, imagina que você vem diversas vezes. Estava olhando aqui que tinha um inseto aqui na janela, porque a luz é forte, quando eu deixo aberto aqui, voa. Daí, às vezes entra umas coisas, esses dias entrou um morceguinho, meu cachorro pegou, ainda bem que tem antirrábica, né? Mas tem umas coisas que é louca que acontece, que eu moro muito no alto aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Então, o que acontece? Imagina que você vai vivendo, você armazena a memória de todas as vidas no perispírito. Quando você vem para cá, essa memória também no perispírito continua, mas tem o correspondente no corpo físico, que fica nos genes. Então você tem todas as memórias, as tendências, os erros, os acertos e maior fragilidade, então, e possibilidade de desenvolver essa ou aquela doença. A gente tem hoje certos estudos de biologia que falam de uma questão muito interessante, tem até o nome que agora eu estou esquecendo, da genética ligado com a genética, que a programação da genética dos genes, ela vem de fora. E eu achei isso fantástico, porque são estudos sérios mesmo. Depois, a hora que eu trouxer, o Bruce Lipton fala disso, né? Eu não sei se ele é um dos pais, a epigenética, lembrei. E eu acho que isso, ele trouxe uma observação, ele está quebrando a bolha, né? Sobre coisas que os cientistas
demoram um pouco para mudar, para alterar entendimento. Eu só sei que eu achei muito bom, acho que é por aí mesmo, mas a gente vem com tendências, então, registradas, esse histórico que estaria na questão genética. E aí, imagina que você pode acionar, imagina que não tivesse no genes, que tivesse em outro lugar, mas você aciona aquele histórico e tem uma facilidade maior, então, de desenvolver uma doença. De forma. Gente, eu tô vendo a luz aqui reverberar. Eu olhando para lá não vejo, mas aqui na imagem eu vejo da minha indinha que eu pintei, que tá. Aliás, esses quadros são meus, galera. Eu amo pintar, então é o que aparece. Vamos voltar, deixa ela brilhar, né? Deve ter uma razão de ser dela tá brilhando ali no fundo. Mas então é isso. Então a gente vai trazendo a memória ancestral, tanto dos antepassados como nossa memória de coisas que fizemos em vidas passadas. E aí, dependendo do nosso livre-arbítrio, a gente vai colapsar aquilo que nos é benéfico ou maléfico em forma de saúde. Aí você fala, como é que você colapsa isso? Imagina que você está aprendendo muitas coisas e as emoções estão intimamente ligadas com as disfunções biológicas, consequentemente com as doenças. Se eu tenho uma questão que eu não aprendi ainda, de muito orgulho, e quando meu orgulho é ferido, eu me despedaço, eu descabelo, eu choro, eu corro, eu faço diabo a quatro. Então aquilo se manifesta no meu organismo, no meu corpo, com alguma fragilidade. Imagina que seja o estômago, não sei, né? Mas estou dando só um exemplo mesmo. E bem tosco, porque eu não sei aonde vai pegar esse sentimento. Quem vai saber são as pessoas que fazem cura energética, como a minha mãe, que é acupunturista, que cura, então, da medicina, tem muito conhecimento sobre a medicina chinesa, tradicional chinesa, e tantas outras culturas que desenvolveram muito, né? O que eu sou hipnoterapeuta quanto healer practitioner. Então, eu sei navegar nesse campo, mas eu não sei fazer ou reconhecer certas coisas que outros profissionais reconhecem, cada um na sua área, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? A gente vai estudando um pouco para ter uma noção superficial, mas não tem condições de se aprofundar. E também não dá, né? Cada um tem que fazer uma coisa, mas vamos lá. Para aprimorarmos nossos sentimentos, nos relacionamos com os afetos de outro tempo, de outra época. Então, isso está falando das famílias, que as famílias se formam por afinidade. Então, você pega nos círculos familiares, eu acho que eu estava até dizendo, salvo engano, no vídeo passado, que são pessoas que se unem porque elas têm princípios parecidos, porque elas têm diversas coisas que tais que vão bater ali, mas também desafetos nascem na mesma família para acabar com a animosidade. Então, são testes que a gente vai tendo, são aprendizados que a gente vai tendo. Às vezes, uma família inteira é testada por uma pessoa que está totalmente inadequada com aquele centro. E também o oposto é possível. Quando chegam pessoas, nascem naquela família, que são muito boas em comparação com as outras ali. Então, muitas vezes, essa pessoa vai ensinar, vai ser um guia, vai dar um jeito de poder fazer com que essas pessoas, pelo amor que tem aquela que nasceu, possam alterar um pouco do seu comportamento. Aí fala o seguinte, ó, temperamento otimista nos auxilia a dar um significado melhor para os acontecimentos, então nos afastamos das doenças. Por quê? A gente não tem poder sobre o que acontece com a gente no mundo. Então, como eu estava dizendo, a gente está em muitas coisas. Qualquer coisa, quando a gente está imaturo, vai nos afetando muito. Quando a gente vai amadurecendo, a gente dá menos importância, atribui menos importância às coisas. Tem uma fé, uma tranquilidade, sabe que tudo é passageiro e vai resolver de uma forma ou de outra, com menos apego, com mais desapego. Ótimo, maravilha. Se eu sou otimista e tenho um paradigma bom, eu não ligo tanto atenção às coisas. Eu não dou, eu sim consigo me planejar, porque tenho foco, porque tenho disciplina e controle sobre o meu tempo. Sim, eu consigo dar resposta às coisas, faço o meu melhor e espero e me conecto com o alto para que tenha orientação também e tenha esse auxílio para que tudo funcione em conjunto e tenha o melhor desfecho possível. Mas, todavia, contudo, quando a pessoa está desligada da parte espiritual, quando ela está atribulada só olhando para fora, ela perde o foco, ela entra em desespero, ela fica igual barata tonta, e uma pessoa nessas condições não tem resultado positivo, né? Então ela realmente tem razão, só que assim, é como um ciclo vicioso. Se você acha que você não vai conseguir, você não vai. Se acha que você vai conseguir, você vai. Mas a pessoa que acha que não vai, entra em desespero e não consegue mesmo. Ok, agora a doença, voltando. Ela é multifatorial, exigindo uma terapia integrada. São exemplos de técnicas de trabalho com mente, hipnose, biofeedback, psicanálise, psicologia dos chakras, meditação e yoga.
Então, a mesma coisa que a gente falou sobre a medicina integrativa, a gente está falando aqui sobre conceitos que eu concordo que o livro traz, que é a doença multifatorial, porque são vários, e por isso que exige uma terapia integrada, e eu percebo muito isso, porque nenhum profissional da saúde dá conta de fazer tudo sozinho. E aí você fala, mas aí, como é que faz? Vamos supor, a medicina alopática, que é a tradicional, que você toma os remédios que vêm da farmácia. Remédio, o que significa? Vai remediar a doença, vai remediar o desequilíbrio. Mas você não está tratando da causa, da origem, você está tratando dos sintomas. Então você vai lá, você toma um remédio. Mas naquela hora, por exemplo, que a tua imunidade estava muito baixa, você poderia ter sido, você foi atacado por algum micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, a sua saúde, eles multiplicaram muito, o seu sistema imunológico está deficitário, você não tem condições de sozinho vencer essa batalha. Então foi muito útil e a gente tem que agradecer muito a Louis Pasteur, né? Por quê? Porque conseguiu verdadeiramente trazer, né, reconhecer a presença real dos micro-organismos e a partir daí vários remédios foram feitos, né? Começou pela penicilina e então matou um pouco daqueles micro-organismos que o nosso sistema imunológico não estava dando conta de fazer isso, tá? Então, daí você fala, e aí, como é que faz? Como é que a coisa acontece? Bom, fez isso, né? Diminuiu tudo, beleza? Mas eu não mudei a matriz dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, se eu tenho um comportamento padrão, que é uma resposta padrão para qualquer irritação que me chega, o que vai acontecer é que eu vou novamente diminuir as minhas defesas e de forma similar ao que eu fiz de forma anterior. Ou seja, às vezes eu vou secretar o mesmo tipo de hormônio, vou afetar os mesmos órgãos, vou deixar as mesmas portas abertas para invasão ou multiplicação daqueles vírus e bactérias que eu já tenho contato, né? Então, o que se faz nesse caso? Eu remedio a situação, mas eu tenho que tratar a causa. E a causa, quando fala na questão multissetorial que você vai tratar, é porque é verdade. Então, eu agradeço e uso o remédio. Depois eu vou lá como hipnoterapeuta ou quantum healer practitioner e vou fazer, então, um tratamento para ver a causa, o que me leva a agir daquela forma para tratar aquele trauma ou emoção muito forte que pode estar nessa vida ou numa vida passada. E aí eu vou reprogramar com a tua permissão e junto com você o teu subconsciente, porque o teu fator crítico ele está me deixando fazer isso porque ele sabe que é em próprio benefício e porque você não deixa de tê-lo completamente, você só o tem reduzido, mas ainda ele sabe que só aceita o que vem como comando, o que lhe é benéfico. Então tá, então maravilha. Então eu tratei, eu vou deixar de ter aquele comportamento persistente, tratei com remédio, tratei a causa. Ai, Carla, mas ainda tem um incômodo. Então sabe onde você vai? Você vai naquele outro terapeuta, como acupunturista, como um reikiano, como outros profissionais que eu não vou nem conhecer agora, nem vou saber, mas que vão tratar de pontos específicos para poder, do IN, né, que vão tratar desses pontos aonde a energia ela ficou ali retesada, onde ela está com problema, para fazer com que ela se dissolva, ela se dilua. Então, eu estou limpando o terreno físico na 3D com remédio, limpando o terreno energético com terapias quitais, que não é o que eu faço, mas e limpando a matriz da mente, porque tudo se origina na mente, com as emoções e com a razão que ele correlata, dando uma ressignificação, usando da imaginação, usando de um significado novo, dessensibilizando aquilo que aconteceu com você. Porque a partir do momento que você passa a dar outras respostas no inconsciente, aquilo que era automático também deixa de ser. Beleza, então continuamos aqui. Outras coisas interessantíssimas que eu ainda vou fazer acoplado junto com o meu tratamento é colocar arte junto, escrita, pintura, essas coisas todas, desenho que eu amo fazer e sei que dá muito resultado. E é aquilo que ele fala, experiências de curas através da arte, da música, do movimento, né? Desbloqueio de emoções. Então, o céu é o limite, mas é importante que a gente não descuide dos cuidados necessários que a gente tem que ter com a gente, com o corpo, com a mente. Então, mente sã, corpo são. Né? E aí a gente faça tudo o que é necessário, não para ficar refém das coisas, mas depois a gente pode até continuar fazendo sempre um trabalho de autoobservação e depois se colocar
de novo na rota mais adequada. E quando precisar de atenção e cuidado, saber quais profissionais você procura, para quê, né? Por quê e o que você necessita mudar. E também não falo mal não dos psicólogos, acho que eles são fantásticos, é que daí já é um trabalho mais demorado, não é algo pontual, como um trauma, como situações que ficaram retesadas e que vão se repetindo por comportamento, que daí vai para a hipnose. Então, cada tipo de problema, um comportamento. Se você tem tempo e você quer analisar diversas coisas, tudo, procura um analista. Eu também estou indo para essa formação, mas não para trabalhar como analista, mas para poder esse conhecimento que eu estou agregando com psicanálise e análise, poder ajudar mesmo na conversa que eu tenho, tudo, né, para fazer um adendo, fazer uma coisa a mais, mas não como principal. Mas vários, então, analistas, psicólogos vão ter esse outro papel de te acompanhar há muito tempo para estar ali ao teu lado. O que mais a gente tem aqui? A cura definitiva, gente, olha que legal, ela se faz através do amor, do sentimento de união com o próximo e com Deus. Então, gente, acaba tudo, olha só. A partir do momento que eu quero o bem do outro, que eu quero o meu bem, mas eu quero o bem do outro também, e eu tenho fé em Deus, fé no mundo, e tenho esse amor que vai para os outros, eu tenho compreensão, eu tenho entendimento, eu tenho aceitação, então aí você vai estar muito menos sujeito às doenças. Você fala, mas eu continuo tendo. A gente está no meio material, no meio físico, a gente não sabe o que traz de outras vidas, ou até respostas dessa, né? Então, não é garantia que você não vai ter nada, mas a questão é, quanto mais antenado com o alto, quanto mais pacífico é o meu coração, quanto mais amoroso é o meu coração, mais chances eu tenho de viver uma vida muito boa, de exalar pelos poros essa coisa boa e ser fator de soma para o meio, para o meu campo, né, para a minha psicosfera, para a psicosfera das egrégoras que eu faço parte. Aí fala o seguinte também, olha só que interessante. Isso que eu acabei de dizer, só que eu vou ler aqui com as palavras que está para ir para o próximo parágrafo. Algumas características presentes em pessoas mentalmente saudáveis são a criatividade e o amor incondicional. Irradiam emoções sadias para as outras. Então, não é uma delícia você ficar perto daquelas pessoas que são criativas, que são amorosas, que elas não vão ficar falando para você mal dos outros, elas não vão ficar sempre com aquela esfera negativa. E lógico, todo mundo cai, mas aquelas que se mantêm a maior parte do tempo assim, vão fazer bem pra gente, não é? Então a gente gosta de estar perto, então a gente tem que ser essas pessoas que a gente gosta de estar perto. Cuidados como, agora falando da saúde, né? Voltando aqui. Cuidados como gestão de alimentos frescos, higiene do sono. Então é ver o que você come, ver o tanto de sono que o teu corpo precisa para repousar e para se reestruturar. Yoga, né? Exercícios respiratórios, tai chi, então aqui são ideias, tá? Quer dizer, alimento bom sempre você tem que ter, você tem que dar para o organismo e um bom sono de qualidade também. Aí a yoga, eu sou fãzaça, yoga, meditação, acho uma delícia. Mas tem outras coisas também, como tai chi, né? Exercícios respiratórios para qualquer uma delas e sempre, né? Eu acho que exercício respiratório e meditação é uma condição sine qua non. Aí você fala, mas cara, eu não consigo meditar. Vai desenhar, vai pintar, porque são exercícios, são coisas que você está fazendo, que você tem que prestar muita atenção no que você faz, você está ativando o hemisfério direito. Então, é uma forma de meditação ativa. Ou então, até eu estava dando umas dicas para vocês, aqui no fim é tanta coisa que eu dei uma paradinha, tenho que voltar sobre, deixa eu ver, o livro, é tanto livro também que eu estou numa ilha aqui, né, cercada, que é o tipo de, a mindfulness, né, que é um tipo de meditação sem que esteja ligado à filosofia. Aí fala o que mais? Evitar emoções negativas. Ai, não tem jeito, cara, porque é notícia negativa o tempo todo. Veja menos quantidade de horas, né? Não fica o tempo todo vendo aquelas a exploração da notícia, a exploração de certas coisas, porque ainda que seja benéfico que a gente tenha conhecimento, a gente não precisa ficar em contato com coisas que vão nos deprimir o tempo todo. É bom que a gente se informe e depois a gente não repita aquela mesma história sob viés diferente dos milhares de viés. Ai, mas eu quero ver os dois, pelo menos. Então, veja dois que são conflitantes, escolha os lados que você quer ter, né? E não por torcida, mas pelo menos de forma temporária. Se tiver argumentos melhores, você pode até migrar para o outro lado, se for o caso, mas não fica só em dois, porque em dois você não tem meio do caminho, você não tem pontos específicos, você está polarizado. Então, isso que tem acontecido com a gente, né? Então, exercícios respiratórios, literatura, quando você começa a ler, você verdadeiramente participa da leitura de forma muito mais ativa do que quando você só está na televisão, né?
A gente vê muito vídeo, é muito legal, tem muito assunto bom, mas também ler é gostoso, é bom demais. Arte, então pintar, né? Eu sou pintora, adoro fazer isso por hobby, tá? Não é profissional não, mas eu amo fazer isso. Outro tipo de artesanato que tenha. Entretenimento, então entretenimento de qualidade, né? Vai para um teatro, vai assistir uma orquestra. Cara, isso é difícil, mas são coisas que existem, que são boas. Companhia de pessoas alegres. Aí você fala, mas está tão difícil de encontrar, ultimamente está mesmo. Mas se você puder, né? Ou você está sozinho, mantém sua paz, ou quando você está perto daquelas pessoas que são mais acabrunhadas, não fica tanto tempo, não, para você não se deprimir, fica só um pouquinho, ajuda e depois vai embora para não ficar contagiado, aquela tristeza imensa. Leva a sua luz, depois você vai fazer coisas para a tua luz, né, elevar, para brilhar, mas tenta ter um círculo de pessoas que são mais otimistas, de bem com a vida. Concentração, então você vai ler, você vai fazer alguma coisa, você sai, você põe o foco em outra coisa, o foco é seu, o entendimento é seu, aquilo que você põe atenção é você que escolhe. Então não seja um peão das interferências alheias, mas escolha, decida onde você põe a sua atenção para alimentar a tua energia e para fazer escolhas mais tarde com livre-arbítrio verdadeiramente livre, mas não direcionado. Sentir amor. Então, a melhor coisa, fica com os teus bichinhos, teus filhos, teus netos, teu namorado, tua namorada, tua mulher, esposa, esposo, enfim, seja quem for que te dê essa coisa boa, né? Sentir amor pelas plantas, pelos bichos, pelas pessoas, pelos amigos, nutrir essa coisa do amor. O coração precisa, necessita, né? E a presença de Deus. Então, é rezar, é se ligar com Deus, é ter um momento para você e Deus. E é isso, por hoje é só, porque deu 31 minutos e 37 segundos. Eu tenho bem mais para falar, mas não vou conseguir terminar dentro do tempo que eu me propus, 30 minutos, tem passado essa semana, mas acho que deu para vocês absorverem diversas coisas, e vocês me dizem então se gostam ou não. E curte, por favor, o vídeo, compartilha, comenta, faça uma dessas coisas, ou todas se puder, porque você ajuda o canal a crescer e me incentiva a pegar outros livros, ler, comentar com vocês e passar coisas boas, porque essa dedicação que eu tenho com o canal e com vocês é porque eu amo fazer isso, eu amo esse assunto, eu amo falar sobre ele, né? Então eu tenho que saber que vocês também estão gostando, porque se eu ficar só falando e não tiver um feedback, não tiver um retorno, eu vou parar de falar, né? O povo não gosta, tá bom? Ó, beijo para vocês. Eu agradeço a presença de todos nessa semana e eu desejo um lindo fim de semana para vocês, com muitas coisas boas, com descanso, relaxamento, união com a família, com amigos, enfim, tudo que vocês quiserem que fizer bom para o coração de vocês. Namastê. Meu Deus interior reconhece e saúde o seu Deus interior. Tchau, tchau. Até mais.